Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa aula de História. E na nossa aula de História, nós vamos para o volume 3, o livro 3. Porque no volume 2, todos os conteúdos de História foram terminados. Então, tá tranquilo, a gente vai para o volume 3. Peguem o livro de vocês aí, volume 3, tá? E abram aí no livro de História, na página de História, na página 65 e 66. Nós vamos estudar agora sobre os símbolos da República Brasileira, tá? Vocês vão estudar agora alguns símbolos importantes da nossa república. Nós temos a bandeira, nós temos o hino nacional, nós temos diversos símbolos. Mas antes de estudar sobre esses símbolos, eu queria que a gente revisasse que antes do Brasil se tornar uma república, né? Porque o Brasil era uma monarquia antes. Antes de se tornar uma república, teve todo esse processo, né? Que o Brasil passou pela monarquia. Foi bem complicado, mas depois o Brasil se tornou o quê? Uma república federativa, tá? Olha, observe para você ver. Vocês têm aí no livro de vocês, na página 55, né? Os alunos aí estendendo a bandeira do Brasil, que é um dos principais símbolos nacionais da república, tá? Já na página 56, tem falando sobre os símbolos nacionais da República, né? No fim do século XIX, as cidades brasileiras cresciam rapidamente, tá? Os lucros de produção e da exportação de café facilitaram a chegada da tecnologia europeia no Brasil, modernizando as cidades e trazendo inovações, né? Trouxe a luz elétrica, as ferrovias, os bondes, as expansões das escolas, faculdades, hospitais, indústrias, os estabelecimentos comerciais, né? E muitas outras coisas. Depois eu vou pedir para que vocês façam a leitura desse texto aqui embaixo. Olha, enquanto isso, numa fazenda de café no interior de São Paulo, vocês vão ler aí a discussão desses dois coronéis aí que falam um pouco sobre como foi essa modernização das cidades, correto? Na página 57, vem falando sobre o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Que foi um dos principais militares, tá? Do Império. E ele fez a forma de governo dele, né? E declarou no dia 15 de novembro de 1989, né? A independência, né? E aí, a partir dessa data, o Brasil seria uma república, tá? A partir do dia 15 de novembro, o Brasil se tornou uma república, certo? E aí, nessa página, tem falando aí sobre monarquia e república, né? Quem foram os cargos, como foi escolhido e por quanto tempo ele governava, né? Tanto na monarquia como na república. Tem também outra atividade aí, que tem um texto, você saber que você vai ler um pouquinho, e vai comparar a mulher retratada à pintura, tá? Com as cédulas impressas do real, tá? Você vai comparar aí. Mas para você fazer essas duas atividades, eu vou colocar um vídeo que ele mostra para vocês, revisa para vocês o que era o Brasil na monarquia e depois, quando ele se tornou república, como foi que aconteceu, e fala também um pouco sobre a história de Marechal Deodoro da Fonseca, porque aí no livro de vocês está bem resumido, mas eu vou colocar um vídeo aí agora, acrescentando para que vocês façam a leitura novamente da página 55 e 56 e façam a atividade da página 57 e 58. E façam também a atividade da página 59, que fala sobre a nossa bandeira, tá? A nossa bandeira nacional brasileira, que o Dia da Bandeira é comemorado no dia 19 de novembro de 1989. Desde esse dia, então, se comemora o Dia da Bandeira, tá? Que 4 dias depois da proclamação da República, que foi no dia 15 de novembro, aconteceu o quê? O Dia da Bandeira, que foi no dia 19, então 4 dias depois, né? Aí pede para você pesquisar um pouco sobre as cores da bandeira, e embaixo tá assim, ó,
Verifique se existem estrelas nas bandeiras estaduais brasileiras ou de outros países. Escolha 2 dessas bandeiras e explique o significado de suas estrelas. Compartilhe aquilo que você descobriu. Eu vou deixar aí, isso você vai fazer no livro mesmo, mas eu vou deixar aí a página para você colocar foto, que eu quero ver essa pesquisa sua aí embaixo sobre as cores da bandeira e se você descobriu outras bandeiras estaduais ou brasileiras de outros países, tá? Que existem estrelas e quais os significados, tá certo? Então, vocês vão fazer essas atividades aí de história, tá bom?